Bom, no ano de 1984, eu já era faixa preta, eu ganhei a faixa preta em 78 e era um competidor. Naquela época eu estava com 32 anos já. E o Hollis, que também era da nossa equipe lá, ele faleceu em 82. E estava um momento muito difícil no jiu-jitsu, eu estava de luto, né? Então, as competições estavam até paradas nesse ano, não me lembro direito. E estava um ambiente meio difícil naquela época. Mas esse evento surgiu por desentendimento do sobrinho lá do Molina, que era um professor de boxe tailandês, com um Charles Gracie, o filho do Robson Gracie. Né? Aí brigaram, aí não sei direito o que aconteceu, e parece que brigaram novamente, aí teve uma covardia. Eu não sei essa origem ao certo como foi. E eu estava nessa época como professor de educação física, tinha uma academia de ginástica e treinava esporadicamente, porque os campeonatos não estavam acontecendo e eu ia à academia para manter o meu treino. E subindo na academia eu vi o Robson, o Reison e o Cássio conversando, que tinha um pessoal desafiando o jiu-jitsu, né? E o Robson indagando o Cássio se tinha alguém para representar lá a academia e tal. E o Cássio ficou meio assim, o pessoal destreinado, ninguém queria se oferecer para treinar. E eu cheguei pro Cássio e falei, Cássio, se tiver alguém, eu estou disposto aí para defender o nome aí da academia e tal. Aí o Hélio Gracie também entrou na jogada e resolveram colocar só os alunos, né? Não colocar ninguém da família para enfrentar esse pessoal que estava desafiando. E eu me ofereci, o Hélio Gracie prontamente aprovou meu nome, porque eu era um dos principais alunos do Cássio naquela época. E depois foram fazendo a seleção para ver quem gostaria de participar dessa equipe, né? Que eram 4, né? Para lutar contra o próprio Molina. Aí apareceu o Eugênio, apareceu o Marco Ruas, apareceu um rapaz do Kung Fu, o Bruce Lúcio. Né? Aí encaixaram o Marcelo Bering, o Inácio Aragão, eu, e fomos para treinar, cara. Quando nós vimos, só tínhamos 10 dias para treinar, que estavam marcados para 30 de novembro, né? Isso aí já era 10 de novembro, mais ou menos, aí veio o feriado de 15 de novembro. Aí nós nos reunimos na academia do Hélio Gracie e começamos a treinar, cara. Foi isso que aconteceu. Aí vieram as lutas, aí não tinha ninguém para casar lá com a luta com o Eugênio, né? Aí colocaram o Renan Pitangui, que estava completamente destreinado, e foi muito valente, corajoso, ele também se ofereceu para ir. E nós éramos alunos, naquela época ninguém dava aula, eu não era professor de jiu-jitsu, eu era professor de educação física, era um discípulo da família lá, aluno do Cássio, e fomos lá, eu, o Renan, o Marcelo Bering e o Inácio Aragão. E depois você sabe o que aconteceu, né? O Renan perdeu pro Eugênio, eu empatei com o Ruas, o Inácio ganhou do Bruce Lúcio, e o Molina perdeu pro Marcelo Bering. A origem daquele desentendimento ocasionou um aborrecimento lá com o Hollis, e o Hollis invadiu a academia do Molina. Né? Aí levou o pessoal do jiu-jitsu lá para querer fazer uma revanche da briga lá do Charles com o sobrinho do Molina. Mas parece que não houve essa revanche, o sobrinho do Molina não estava lá. Aí houve um desentendimento maior e o pau comeu lá na academia do Molina. Isso aí desencadeou
um descontentamento do Molina, e após a morte do Hollis, esse pessoal que desafiou era encabeçado pelo Flávio Molina. E esse pessoal treinou, então, não sei se eles treinavam junto, não sei. Sei que foram desafiar através dos jornais. E ficou decidido que nós aceitaríamos e marcaram para o Maracanãzinho, né? Em 30 de novembro de 1984. Em relação ao nosso treinamento, foi um treinamento muito rápido, né? Muito assim, sem saber quem eram as pessoas. Nós não conhecíamos ninguém, não sabíamos as possibilidades de cada um. E fomos para o combate acreditando nas possibilidades do jiu-jitsu, do nosso treinamento, o que o jiu-jitsu tinha para oferecer para a gente, para enfrentar o tipo de arte marcial que eles praticavam, né? Que era uma arte marcial de golpes traumáticos, né? Taekwondo, que o Molina era especialista, o Marco Rua fazia boxe, fazia Muay Thai, também tinha um bom conhecimento de chão, que ele treinava com o Leitão, Leitão, professor de luta livre, treinava no chão, parece que o Eugênio também fazia luta livre. E eles se sentiram, acho que, treinados para fazer esse desafio. E nós fomos com o pouco tempo que tínhamos mesmo e acho que demos conta do recado, né? Depois tiveram uma revanche em 91, eles quiseram a revanche, teve um outro confronto, né? Vamos dizer assim. Nesse período entre 84 e 91, teve uma grande rivalidade entre o jiu-jitsu e a luta livre, uma rivalidade muito acirrada, que promoveram muitas brigas na rua, confusões, e depois disso terminou em função do início do MMA, né? Começou a rolar dinheiro e as pessoas foram mais se profissionalizando, a cabeça mais para o lado de ganhar dinheiro com a luta, né? Que naquela época nós éramos estritamente amadores, né? Lutávamos só pelo amor da nossa arte. Falando desse evento também, mestre, nesse dia você enfrentou, né, aquele que anos mais tarde se tornaria um dos maiores nomes do Vale Tudo no Brasil e no mundo, que é o grande mestre Marco Ruas. Conta um pouco pra gente daquela luta, como é que foi, e o que você acha que ficou faltando para que você saísse vencedor naquele evento. Bom, foi uma luta dura, né? A luta acirrada, ele querendo me nocautear e eu querendo encurtar a distância e colocá-lo no chão, porque nós treinávamos para tentar a finalização, né? O Hélio Gracie pedia para que nós usássemos nosso conhecimento buscando a finalização. E ele, como um lutador específico da parte traumática, o que ele fazia? Ele queria partir para um nocaute, uma sequência de golpes mais contundente, né? Então, a luta teve 3 rounds de 5 minutos. É uma luta que eu achei pouco, né? Pro treino que nós fazíamos, né? Para você ter ideia, a luta de faixa preta eram 10 minutos, né? Estão acostumados com treinos mais longos. E você colocar um especialista de golpes traumáticos no chão, e conhecedor também da luta agarrada, de técnicas de luta livre, é um pouco difícil, né? Então eu consegui colocá-lo no chão por 3 oportunidades, os 3 rounds eu levei ele para o chão, mas na hora de desenvolver a parte de chão, buscar a finalização, o tempo se tornou escasso, pouco tempo. Você levava de 2 a 3 minutos para colocar o adversário no chão. Quando colocava e elaborar
possível desfecho técnico. Ele tinha recursos muito bons no chão, trabalhou bem a guarda e tal, e acabava o round. Então eu tinha que começar novamente o mesmo processo, né, de aproximação, de tentar o clinch, a cinturada para colocar no chão. Aí acabava o round, começava de novo. Então eu tive a consciência de fazer a aproximação, sair dos golpes traumáticos, não deixar ser atingido por um jab, um direto, para que eu fosse nocauteado, e tive a felicidade de encurtar a distância e botar no chão os 3 rounds. Mas na hora do desfecho, o tempo se tornou muito curto e ele, com certa competência, conseguiu neutralizar o pouco tempo que eu tinha. Então a luta se tornou empate, porque a regra não tinha contagem de pontos. Você nocauteava ou finalizava ou ganhava por desistência. Se não houvesse essas decisões, a luta era declarada empate, né? Então, tem a luta no YouTube, vocês podem observar como foi e tirar a conclusão de vocês. Eu acho que, como foi determinado o empate, eu acho que ficou de bom tamanho, porque eu fiz o que estava pré-estabelecido e não tive a oportunidade da finalização por falta de tempo. Talvez se tivesse um tempo maior, eu poderia ter tido um sucesso melhor.